Eu quero ler aqui, Amós 7, versículo de número 10. Diz a palavra do Senhor Deus: e então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da terra em cativeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Você pode sentar, por favor. Glória a Deus. Mas não deixe de adorar a Deus, por favor. Pode adorar o Senhor, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para todo sempre. Glórias a Deus. A primeira coisa que nós lemos aqui, no livro de Amós, qual o nome que nós encontramos ali? Sacerdote de Betel, chamado Amazias. Bom, irmãos, Jeoás tinha um filho, e esse filho se chamava Jeroboão, e foi o que reinou depois do seu pai. 41 anos que ele reinou. Aleluia. Nós sabemos que Israel foi dividido. Nós vemos o reino do norte e o reino do sul. Glórias a Deus. E nós vemos que ali em Betel, o povo que estava em Betel, junto com este rei Jeroboão, eles começaram a prosperar. Eles começaram a vencer as batalhas. Eles começaram a ter uma prosperidade tão gigantesca que começaram a deixar de enxergar Deus. Eles tinham tantas riquezas, tanta glória, tantas coisas boas, que eles acabaram deixando Deus. E vemos que nesta época o povo de Israel acabou se voltando aos ídolos, às práticas de prostituição, culto a outros deuses, e Deus começou a deixar Israel. E nós vemos que mesmo Deus distante deles, eu quero que você observe bem o que eu vou contar aqui. Mesmo Deus deixando eles, eles ainda estavam prosperando. Glória a Deus. Eu estava estudando nessa Bíblia de estudo, uma Bíblia maravilhosa que eu ganhei do homem de Deus. Eu estava estudando sobre Amós, sobre esse livro de Amós. É um livro muito importante na Bíblia. Por quê? Amós foi um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Nós vamos descobrir que Amós, ele era pastor de ovelhas em Tecoa, aldeia que ficava a cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Provavelmente em volta de 760 a.C., ele recebeu o chamado de Deus para ir ao norte e profetizar. Então nós vamos encontrar aqui que ele foi ao norte profetizar contra Samaria e contra o reinado de Israel. A Bíblia não diz quanto tempo realmente ficou no norte. A Bíblia não diz quanto tempo Amós ele permaneceu ali profetizando, sendo usado por Deus no norte. Em Betel, nas terras de Betel, nós sabemos que Betel chama-se Casa de Deus, e a antiga cidade chamada Luz, se você estudar na Bíblia. Aqui fala também de como não se sabe o tempo certo que esse homem profetizou, alguns teólogos falam que pode ser que tenha sido um tempo de um período muito curto.
um período pequeno, mas fez a diferença. Uma coisa que eu aprendo: não é o tempo, e sim o que sai da boca do profeta. Aqui não sabemos de fato se ele permaneceu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não se fala, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele estava no reino do norte, enviado por Deus, lá em Betel, para profetizar, para ser instrumento de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amós provocou uma grande dose de oposição e ira contra a mensagem, como mostra aqui no versículo que nós lemos, que quando Amós ele abre a sua boca, e da boca de Amós sai uma palavra contra o rei de Israel, a repreensão de Deus. No momento que ele profetiza, a primeira coisa que acontece é alguém se colocar como oposição. Alguém veio se opor à mensagem de Deus que saiu da boca do homem de Deus. E quem era este que veio se opor à fala de Deus na boca de Amós? Ou a palavra de Deus na boca do profeta? Qual o nome dele? Amazias. Agora nós temos que entender qual era a função de Amazias. Nós temos que entender que Amazias, ele era um sacerdote. Glória a Deus. E por ser sacerdote, ele estava sempre perto de quem? Ele estava perto de quem? Do rei. E como o rei era próspero, e o seu reinado era próspero, ele também estava prosperando. Glória a Deus. Ele também estava à vontade com aquela prosperidade. Ele estava feliz, oh glória. Porque ele percebia que quanto mais o rei vencia as batalhas, quanto mais o seu povo prosperava, ele também estava próspero. Ele tinha uma vida de luxo. Ele tinha uma vida de riqueza, esse sacerdote. E esse sacerdote, ao ouvir, ao saber das palavras de Amós, ele vai de encontro ao rei de Israel. E ele vai trazer a mensagem ao rei, dizendo ao rei qual as palavras deste homem, Amós. As palavras de Amós contra o rei é que o rei vai morrer. Israel será levado cativo. Sabe quem foi falar com o rei? Foi o sacerdote Amazias. Tipo, esse homem está fazendo algo para destruir o seu reino. Ele está colocando o seu reino numa situação a qual você está sendo abençoado, está sendo próspero. Glória a Deus. O povo vai ouvir isso. As pessoas saberão dessa palavra, poderão deixar o rei, deixar de estar ao lado do rei. Só que para nós entendermos bem essa revelação, nós teríamos que ir lá no capítulo 1 e vir do capítulo 1 até onde nós estamos, para poder compreender exatamente o porquê Deus começa a falar através de Amós. Porque Deus, a primeira coisa que eu quero falar é como eu falei de Oséias. Deus, ele ama o seu povo. Muita gente não entende esse amor. Muitas pessoas não compreendem o que é esse amor de Deus. Mas a pessoa está errada, está pecando, está falhando. Essa pessoa é um criminoso, uma criminosa. Essa pessoa, ela tem que morrer. Essa pessoa não sei o que lá, não sei... Irmão, essa é a nossa visão. Mas a visão de Deus é diferente. Nós vamos ver aqui, irmãos, se nós abrirmos, eu vou fechar um pouquinho aqui no estudo. Se nós abrirmos aqui, no capítulo 7 de Amós, e o versículo 1, só para nós termos uma ideia
de como Deus age com Israel o tempo inteiro. Olha só, o profeta chega a pedir algo para Deus, que Deus não fizesse tal mal a Israel, porque ele chega a dizer que Jacó é pequeno. Jacó é pequeno. E Deus diz: então Deus se arrepende do mal que iria fazer. Olha para Deus mudar uma situação de justiça, de juízo. E diz: o que é isso? Quem aqui, seu filho fez algo, você pegou a vara, chegou em cima para dar uma varada, ou dar uma repreensão, de repente o amor falou mais alto no teu coração e você não fez. É exatamente isso que acontece conosco. Às vezes você vai repreender o seu filho, você vê ele chorando, você já vai com a vara na mão, olha e diz assim: tá bom, filho, vou te dar mais uma chance. Oh, aleluia. É assim que é Deus, irmãos. Deus, ele tem um amor, e o amor de Deus é tão grande, mas muitas pessoas acabam abusando desse amor. Muitas pessoas acabam não entendendo essa grandeza desse amor de Deus. Aleluia. No capítulo 7, versículo 1, está escrito: o Senhor Jeová assim me fez ver que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois de cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Aleluia. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Olha só. Aleluia. Aí você vai ver no versículo, oh meu Deus do céu, coisa tremenda. Aí você vai ver no versículo 3: então o Senhor se arrependeu disso, e não acontecera disso o Senhor. E assim mostrou o Senhor Jeová, a segunda visão. Eis que o Senhor Jeová clamava que queimaria contender por meio de fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Olha só. Versículo 5: então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó, pois ele é pequeno? Ele continua falando. E o Senhor arrependeu-se disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. E mostrou-lhe também, assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando o quê? Prumo. E de um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: eis que vês tu a voz. Aleluia. Eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Aleluia. Se existe algo que pode nos colocar prumo, é a palavra. É a palavra. Quem está entendendo? Então nós vemos aqui as duas vezes Deus, ele diz que não traria juízo e justiça sobre Israel. Quem está entendendo? Mas Deus não disse que não faria nada. Deus disse que traria o prumo no meio do seu povo, porque precisava ser corrigido aquilo que estava torto. Aleluia. Tem gente que entende que esse prumo aqui era o profeta, tem gente que entende, eu entendo que é a palavra que vai sair da boca do profeta, que é Deus falando, que é a verdadeira verdade de Deus, é a palavra. Existe a verdadeira verdade, está aqui, ó, a palavra. Existe assim, isso aqui é verdade, mas vai procurar se é verdade, não é verdade. E aqui é a verdade. Jesus disse: em verdade eu vos digo. Jesus afirma: verdade, verdade, eu digo a verdade verdadeira. Essa daqui é a única. E vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei só um
pouquinho o relógio. Né? Aleluia. Só um pouquinho, falei. Glória a Deus. Precisamos de muito mais tempo do que isso, né? Mas eu quero falar aqui aos irmãos. E nós vemos agora, glórias a Deus, versículo 9, capítulo 7, versículo 9. E diz assim: mas os altos de Isaac serão assolados, e destruído o santuário de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Quem está dizendo que ia levantar o juízo contra Jeroboão? Deus. Não era Amós, era Deus. Deus queria tirar de Israel, das terras de Israel, do meio do povo de Israel, a impureza, a maldade que de outros povos havia entrado no meio do povo de Deus. Deus, quando escolheu Israel, Deus escolheu Israel para ser um povo seu, um povo zeloso da sua palavra. Mas vemos aqui que agora o profeta de Deus está na mão de Deus, é usado por Deus. Estou aqui, um estudo da parte da Bíblia, linguagem de hoje. E eu achei interessante a forma que a linguagem de hoje, ela coloca exatamente do versículo 10 ao versículo 17. Então eu quero ler junto com vocês, só que eu vou ler no formato da linguagem de hoje, que diz assim, tá? Vamos lá. Versículo 10 vocês já leram, mas vou ler de novo. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado de Jeroboão, rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo, e o que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra, e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do país. Depois Amazias disse a Amós: fora daqui, seu profeta, volte para a sua terra de Judá. Olha só o que Amazias falou ao profeta Amós: fora daqui, seu profeta, volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá, como as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu: não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem de Deus, do Senhor. Você, Amazias, diz que eu não devo continuar profetizando contra o povo de Israel. Mas o Senhor diz a você: a sua mulher virará prostituta aqui na cidade, e os seus filhos, as suas filhas, morrerão na guerra. Aleluia. Seu país será dividido entre outros países, e você morrerá numa terra pagã, e o povo de Israel vai ser levado como prisioneiro para fora da sua terra. É engraçado, irmãos, quando eu li na tradução linguagem de hoje, eu vi que ela é diferente, um pouco diferente da linguagem, revista corrigida, revista atualizada, do João Ferreira de Almeida. E tem aí, pode ter, na hora que está acompanhando a leitura, você viu que tem uma diferença na própria pronúncia. Amém? Amém. Mas nós vamos encontrar aqui nessa leitura aqui, que quando Amazias ele vai combater Amós, ele tem uma intenção. Qual a intenção do sacerdote? Quando ele chega até Amós, ele diz: vai embora, sai daqui, pare de assustar o povo com as tuas profecias. Só que quem mandou ele vir lá de Judá, as terras do norte, foi o Senhor. E é engraçado que quando ele pergunta, Amazias, quando pergunta a Amós se ele é profeta, ele responde de uma forma, glória a Deus,
Ele disse que não. Ele diz assim, eu não. Você é profeta? Não. Mas ele estava dizendo que ele não era profeta de Deus. E ele até se coloca numa posição, porque naquela época havia muitas pessoas, né? E só dariam ouvido ao profeta se ele fosse dos filhos dos profetas. Eles já passaram por a escola de profetas. E nós vemos que esse homem, Amós, é o homem do campo. Como que a gente chama aí o homem que trabalha com os bois? Boiadeiro? É isso? E ele fala que ele era colhedor de fruta. Ele se coloca abaixo. Vocês observem bem que o rei de Israel nem dá bola. Ele não dá nem a mínima. Porque não era dos filhos dos profetas. O rei de Israel não está nem aí para nós. Por quê? Porque era um homem simples. Era um homem que não mostrava riqueza, que não veio de outra forma, veio na simplicidade. Resumindo, ele era ninguém. Ele era ninguém. Mas Amazias sabia. Amazias sabia que aquilo que estava saindo da boca do profeta Amós era uma profecia divina, era vindo da parte de Deus, porque incomodou o coração dele. Quando ele ouviu a mensagem, aquilo incomodou o coração de Amazias. O rei não deu nem a mínima, mas Amazias sabia que tinha algo para acontecer. Quem sabe Amazias dizia: a paz e prosperidade. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para vocês: não é porque é tempo de escassez que Deus não está no meio de nós. Nós não podemos ter visão errada. Eu já disse muitas vezes: não é porque as coisas estão dando errado aos nossos olhos que Deus não está no meio. Está tudo dando errado aos nossos olhos, mas vamos trabalhar de Deus a nosso favor. E a gente entende. Às vezes Deus fecha a porta aqui, tranca as portas para lá, impede você de sair para lá, para cá. Você fica assim bem perdido e começa a dizer assim: meu Deus, Glória a Deus. que tanta luta, eu acho que tu esqueceu de mim. Oh Deus, tudo dando errado, as coisas não estão indo bem. Tem gente que acha que Deus só trabalha na prosperidade. É porque não entendeu ainda. A dimensão desse Deus. Deus, o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar, ele diz assim: aprendi a ter tudo e também não ter nada. Tem muita gente que tem tudo, mas se Deus tirar o tudo, meu Pai, acabou a frente. Glória a Deus. Eu me lembro de uma situação de um casamento, até hoje está marcada na minha memória. O pessoal queria casar num lugar, e eu cheguei, estava bem enfermo naquela época. Não é porque o profeta estava doente, Deus não estava com o profeta. Aleluia. Eu tinha tomado, acho que uma guarapa por aí que alguém me ofereceu. Até hoje eu não consigo mais tomar guarapa, viu? É a segunda coisa que eu não consigo colocar na boca: guarapa e melancia. No máximo. Glória a Deus. Aí o pessoal queria fazer o casamento, me levaram no lugar. Eu olhei, nem para o lugar. Mas quando eu entrei no carro, o Espírito de Deus falou assim: pergunte para ele, se chover, como vai ser. E eu perguntei: se chover, como será? Ali, barrinho de Toledo, Paraná, que é um barrinho limpo, tem asfalto. Depois que molhou, só misericórdia. Não sei se Deus fez o Adão aqui do Paraná, né, irmão? Porque um barro tem uma liga que é nossa. Agarrou no sapato, até hoje estou batendo no sapato para ver se é a tinta. Não sai a tinta. Que coisa engraçada, né? Que barrinho abençoado. Glória a Deus. Pois aí, o irmão, eu terminei de falar para ele, ele falou: você acha, olha só, você acha que Deus vai deixar acontecer uma coisa dessa? Porque eu estou pagando o preço. Glória a
Nessa hora o profeta não tinha valor nenhum. Só que o profeta teve que entrar no mesmo barco. Essa é a parte ruim. Tem que afundar junto com as criaturas. Eu falei, mas e se chover? Aleluia! Naquele dia, choveu, ventou, Glória a Deus! deu relâmpagos, trovões, acabou a energia. O pastor Rodrigo foi descer um barranco, com 9 pessoas dentro de uma pomba, encomendou que nem caranguejo. Desceu a primeira barreira, a primeira lombada, a segunda, a terceira. Chegou lá embaixo, disse, agora vai bater e vai virar. Tem misericórdia, Senhor. E o Senhor segurou. Chegou só fazer assim. E voltou. Oração, posso ter ouvido. Glória a Deus. O Senhor nunca mais repete. Vai ser a última dessa. A gente vai aprendendo na vida. Glória a Deus. Aleluia! Irmãos, vai ter 100 anos que está aprendendo ainda. Glória a Deus. Tem coisas que hoje eu vou fazer, eu fico assim, nossa, era tão simples. Eu fazia tudo, mano. Assim, como era cego. Glória a Deus. Mas o problema é o seguinte: quando nós deixamos Deus nos ensinar, Glória a Deus. é a parte mais gostosa de tudo. Aleluia! Diz o seu irmão, o aprendizado com Deus é maravilhoso. Quem é que já aprendeu com Deus? Glória! Tenho certeza que a irmã Anice, se eu chegar nela e dizer assim, a senhora tem alguma coisa para aprender, irmã Anice, ela vai dizer, tenho. Glória a Deus. Imagina eu. Quanto eu tenho que aprender ainda? Quanto você tem que aprender ainda? Quem quer aprender de Deus? Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus. Vocês vão aprender com Ele. Oh, glória! Glória a Deus. Será que Amazias já tinha ouvido alguém entregar uma mensagem de Deus? Será que Amazias já viu alguém dizer assim, diz o Senhor, e era Deus falando? Será que esse sacerdote Amazias, em algum momento da vida, ele viu um homem sendo usado pelo Espírito de Deus? Eu tenho certeza que sim. Sabe por que eu tenho certeza? Porque quando Amós fala, incomoda Amazias. Glória a Deus. É engraçado que ele incomodou o rei. Ele estava dizendo que o rei ia ser morto. O rei não deu bola. Não fez a mínima da mensagem. Quem é esse Amós? Não, coitadinho do lavrador de terra, tem uns boizinhos ali, fica catando frutinha aí no sicômoro. Ah, é isso? Mas não é dos filhos dos profetas? Não. Pega de novo, isso aí é só mais um. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, você enganou, feio. Não era mais um, não. Era o escolhido de Deus. O escolhido de Deus não tem muitas vezes aparência, nem formosura. Glória a Deus. Glória a Deus! Vamos olhar para Jesus aí a 53. Não tinha aparência nem formosura. Olhando nós para Ele, não havia beleza que nós desejássemos. Homem sofrido de dores, experimentaram serviços pesados. Glória a Deus. Diz a Bíblia, até se olhasse, alguns escondiam até o rosto. Mas ali estava o nosso Salvador. Glória a Você está Deus! entendendo? Glória a Deus! Então diga aí para o irmão que está perto de ti, está vendo? Ó? Isso para ele, está vendo? Passa assim a mão para você, está vendo? E a aparência não. Mas Deus me escolheu, diz para ele, ó, Deus me escolheu também. Ninguém está dando bola para mim, mas eu sou escolhido. Tem gente que me julga errado, só coitadinho lá comendo arroz, feijão, dando chinelo de dedo. Glória a Deus. Irmão, eu já vi gente de terno e gravata subir no altar